Eu sou a Andrea Éboli Eu sou o LG. e estamos aqui no podcast Gerações. Gerações Cast, segunda temporada. Você agora fez um S mais puxado ainda que o meu, né? É uma homenagem à minha querida Andrea Éboli. E o podcast Gerações, para quem já assistiu aí a primeira temporada, sabe que é um contraponto às verdades absolutas sobre gerações. Um espaço de conexões reais, onde todo mundo tem algo a aprender e a ensinar. Em cada episódio é uma profissão e duas pessoas de gerações diferentes. Gente, esse episódio tá que tá, hein? Olha, eu até tô inspirada nesse episódio. Esse é um episódio para se inspirar, para imaginar, para criar, para sentir, para curtir. Eu vim preparado já emocionalmente para esse episódio, André. Eu também. E a gente tem aqui dois artistas. Mas artistas daquele assim de paixão, assim, sabe? Eu conheço a Roberta, tenho dado um tempo aqui com ela já, aqui ela mora em Miami, a Roberta, tem feito um trabalho espetacular aqui. E o Marçal tem seu nome já construindo aí de uma geração diferente, mas construindo essa trajetória. A gente está com Roberta Blatt e Marçal, dois artistas. E olha que eles têm coisas em comum ainda, que eles vão descobrir aqui. Artista, gente, tivemos aqui médicos, tivemos CEO de empresa, tivemos marketing, tivemos comunicação, vendas. Hoje nós temos artistas, André. Que baita episódio especial. Muito, muito. Sejam bem-vindos, Roberta e Marçal. Muito obrigada, estou animadíssima para essa conversa. Acho que vai ser muito interessante. Quero muito conhecer o Marçal e fazer essa costura toda entre a gente. Eu estou muito animado, muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar sobre arte. Então, nada mais justo do que promover uma troca com gerações diferentes e estar com vocês aqui. Enfim, estou muito feliz, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bacana. E a gente começa as apresentações, só que as nossas apresentações não são tradicionais. A gente nunca faz uma apresentação fale sobre você. Então a gente sempre faz uma pergunta aí meio capciosa para que vocês aí contem um pouco da história de vocês. E a pergunta é: se vocês tivessem que falar sobre a trajetória de vocês e quem vocês são e o que fazem para uma criança de 10 anos, como é que vocês se descreveriam? Quem começa? Acho que o Marçal. Eu posso começar. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos. Ela é um pouquinho mais jovem do que 10, mas recentemente eu compartilhei com ela o que eu fazia. Então eu vou tentar seguir esse caminho. E eu falei assim para ela, falei, olha, o tio trabalha com coisas muito legais, falei para ela. O tio tá sempre dentro dos teatros, dentro das salas de dança, dentro de salas de ensaio. O tio dança praticamente todos os dias, o tio ensina outras pessoas todos os dias. O tio gosta de consumir arte o tempo todo, então o tio gosta de ir ao cinema, gosta de ir ao teatro, mesmo quando não está trabalhando, mas ele também gosta de estar nesse ambiente. E poderia dizer para você que o tio é uma pessoa muito feliz fazendo o que ele faz hoje. E se você quiser passar um dia comigo no teatro, você vai ser super bem-vinda. E ela ficou super feliz, assim, super animada. Então, se eu dissesse para uma criança de 10 anos o que eu faço, seria mais ou menos nesse sentido. E acho que uma coisa importante também para ressaltar é que eu diria que eu estudo todos os dias para fazer o que eu faço. Então já deixaria quase que esse incentivo para essa criança falar, olha, o tio estuda todos os dias para fazer o que ele faz. Então, você também precisa estudar, você precisa se dedicar e para você chegar e alcançar sonhos e projetos que talvez você tenha aí dentro de você. Uau! Muito E você, legal. Rô, faria como? Como é que você contaria a sua história? Cara, eu acho que eu falaria que no meu trabalho eu gosto muito das pessoas e gosto de promover encontros, onde os encontros façam bem ao outro, a quem está vivendo, né? Então, dentro da combinação das minhas duas profissões, né, que é de psicologia e artista, e o meu trabalho como artista
Já não estou falando com a criança de 10 anos, né? Então vou voltar. Eu acho que abrir espaços de comunicação, de vitalidade, onde as pessoas criar oportunidades para que as pessoas se sintam bem, se sintam ouvidas, se sintam valorizadas. Então, o meu trabalho é esse. E fazendo esse trabalho, eu também faço esse trabalho por mim, porque eu, com o meu trabalho de artista, eu também abro esse espaço para mim mesma. Então, através das produções, dos desenhos, das pinturas, das proposições até de brincar entre os adultos, eu também estou abrindo esse espaço para mim e para o outro. Então, o meu trabalho é esse. Gente, que trabalho incrível. Um brinca e o outro dança. Olha, eu quero! O que é isso? Gente, mas é tão delícia ouvir artista falando, né? Nossa, gente, assim, é um negócio muito gostoso, assim. Eu imagino que vocês, naturalmente, por serem e atuarem no que vocês fazem, para vocês é o dia a dia, é o normal. Vou falar para mim, a minha vida é dentro de um escritório na Faria Lima, e ouvir vocês, para mim, é quase que você estivesse aqui oxigenando minha alma, minha mente, assim, os meus pensamentos. Tá uma delícia, só de ouvir essa primeira resposta de vocês. Só para deixar vocês aqui alinhados, tá bom? Tá? Uma delícia, tá? Uma delícia. Inclusive, a sua tela de fundo aí, Roberta, são desenhos, né? Então, pelo que dá para ver daqui, você também tá em meio a artes aí. Tô. Aqui é o isso? meu estúdio e esses desenhos são desenhos dos meus pacientes ao longo de 20 anos de atendimento. Então, eu trabalhava Olha, com terapia de família, casal e voltado atendimento para criança e adolescente. E recentemente eu montei essa parede com esses desenhos porque eu me dei conta que eu comecei a me ver como artista a convite dos meus pacientes, que me convidavam a desenhar e a produzir com eles. que Então, interessante. foi um retorno, assim, montar essa parede, lembrar de cada atendimento e o quanto, principalmente as crianças, me convocavam a estar nesse lugar. Então, tem desenhos meus e deles, e eu estou desenvolvendo um trabalho com essas memórias, né? Gente, se vocês já explicaram para uma criança o que vocês fazem, e a gente tem esses desenhos com tanto simbolismo, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Se vocês fossem um personagem de desenho, de filme, do que vocês quiserem, escolham à vontade, mente aberta, criativa na máxima potência. Qual personagem vocês seriam? Ai, personagem. Essa reação é ótima. Assim, a Alice no País das Maravilhas veio para mim, porque me diziam que o consultório lembrava um pouco isso, mas eu acho que tem uma angústia nela que eu não sei se eu gostaria de ser esse personagem. Mas essa brincadeira de ser grande e ser pequena, sabe? Das poções mágicas e dessa conversa com o imaginário e com todos esses personagens tão ricos e carregados de tantos símbolos e que fazem a gente reverberar de tantas formas, né, no diálogo com cada um deles, e uma certa angústia também que o personagem vive, de desvendar aqueles mistérios, né? Então, eu acho que talvez eu fosse Alice no País das Maravilhas. Olha, eu acho que eu seria o Mickey, porque eu acho muito legal, eu acho muito interessante, a forma como a magia Disney acontece. E tem todo um lance do encantamento e da imaginação. Eu acho que para nós artistas, a imaginação é algo primordial, tanto para o nosso trabalho quanto para o nosso eu artista. Eu acho que a imaginação ela faz parte daquilo que a gente é. E o Mickey, eu acho que me representaria porque, além da imaginação, eu gosto muito de gerar esse encantamento a partir daquilo que eu gosto de entregar como arte também. Então, seja ensinando, seja nos palcos, eu gosto de gerar esse encantamento, de trazer as pessoas para perto e, de alguma forma, deixar uma semente nessas pessoas, sabe? Então, acho que o Mickey seria um bom personagem dentro daquilo que eu acredito e daquilo que eu gosto de propagar através da arte também. E aí queria fazer uma reflexão com vocês aqui, saindo aí de um mundo de fantasia para um mundo vida real.
porque muitas das pessoas, né, têm hobbies, né, e esses hobbies estão ligados a artes. Só que, na verdade, elas escolhem outra profissão, vão por outros caminhos, e às vezes, quando chegam mais numa idade aí, numa outra geração, elas começam a buscar esses hobbies para poder se identificar mesmo, para falar, agora é o meu momento de, agora eu já batalhei minha vida, já tive minha vida lá atrás, e agora eu quero buscar esses meus hobbies. Mas é muito feliz aquele que consegue fazer a sua profissão seu hobby. É muito feliz, mas ao mesmo tempo muito corajoso, né? Porque teve aí que se impor diante de um mundo onde exigia que ele fosse por um caminho mais tradicional. Então eu queria ouvir o Massal, entendendo essa bravura dele aí, essa coragem, como é que foi, né? Assumir esse lado de dizer, não, eu vou buscar o meu hobby, é a minha profissão. E a Rô de ter tido uma outra profissão e em determinado momento ter falado, eu posso juntar essas duas coisas. Então vocês têm histórias muito ricas aí, que eu acho que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão se identificar com vocês aí, tanto na coragem quanto na coragem dos dois, mas em momentos diferentes de acolher, né, essa paixão. Então eu queria ouvir um pouquinho vocês nisso. Olha, eu acredito que a arte sempre esteve presente na minha vida. Ainda que eu não venha de uma família de artistas, na minha família não temos outros artistas, eu fui o primeiro, mas é surreal como a arte me acompanha desde sempre. Desde que eu era criança, nas minhas primeiras apresentações na escola, eu sempre gostei de estar envolvido com arte, sempre gostei de me expressar através da arte. E eu acho que essa coragem que eu tive foi quando eu olhei para dentro de mim e percebi que eu não teria uma segunda opção. Eu sempre falava para as pessoas, para os meus pais, para os meus amigos, eu falava, olha, na minha vida não existe plano B. Eu vou seguir a carreira artística e esse é meu plano A. Eu não tinha nenhuma pretensão de escolher, de ter um plano B, de ter uma carta na manga, porque na minha cabeça a única opção que eu tinha era de fazer dar certo. Mas como a gente sabe, e a Roberta vai poder compartilhar também sobre isso, a vida artística ela não é tão simples quanto parece, né? Muitas vezes as pessoas vislumbram algo, eu vejo muita gente da minha faixa etária, assim, até às vezes um pouco mais novos, assim, que às vezes acreditam que, enfim, a arte, a gente consegue tudo muito fácil, muito rápido, e porque a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente não enfrenta dificuldades, problemas, mas eu acho que isso também é um convite para uma reflexão, para a gente entender quais caminhos precisamos tomar para tornar o nosso hobby uma profissão, entender quais esforços a gente precisa fazer para que isso aconteça, porque não é tão simples quanto parece, mas eu sempre digo para os meus alunos, é possível. É possível. Se eu, que saí do interior do Paraná, hoje moro em São Paulo há 3 anos, já fiz muitas coisas aqui em São Paulo, estudei fora do Brasil. Se hoje eu posso fazer isso, eu tenho convicção de dizer, é possível. É possível. Porque eu não venho, como disse, de uma família de artistas, eu não venho de uma cidade em que o fomento da arte era imenso, gigantesco. Então eu tive que subir degrau por degrau e é possível desde que a gente seja sempre muito realista dentro de uma profissão que muitas vezes fica num lugar meio surreal, meio, sabe, Romântico. abstrato demais. Exatamente. Então, assim, de entender quais são os caminhos, quais são as dificuldades, mas também quais serão os prazeres, quais serão os privilégios de exercer aquilo que você acredita, aquilo que você carrega, também como profissão. Que lindo, né, gente? A gente tem, eu tô pensando aqui que você citou que veio lá do Paraná, é isso? Do Paraná e Isso. hoje mora em São Paulo. A gente tem, não sei se vocês concordam, mas o Brasil, para mim, eu acho que do ponto de vista do brasileiro médio, né, uma população de um jeito mais generalizado, entende a arte ou se relaciona com a arte quase que totalmente relacionado com a novela. É a arte cênica do ator, da atriz, e a gente tem uma tradição, uma cultura muito forte de novela. E naturalmente a gente vê a arte em fotografia, em dança, na música, enfim, a arte ela se
manifesta de diferentes formas. Como é o processo, ou como foi no caso de vocês, o processo de se reconhecer um artista como artista e esse estilo? Porque vocês são dois artistas que atuam de maneiras distintas. Qual é o estilo de vocês? Como nasceu o instinto de vocês? Como vocês identificaram o estilo artístico de vocês? É gostoso, né, as perguntas. As perguntas na terapia, elas movem a sessão, né? E eu acho que a pergunta move, assim, o teu entendimento de retornar o olhar para si, revisitar a sua própria história. Então, eu acho que eu também não vim de uma família de artistas. Fui uma filha que precisou amadurecer muito cedo para ajudar a minha mãe na dinâmica ali da família. Então, a escolha profissional foi muito voltada assim, para a sobrevivência, assim, o que poderia ser algo que eu gostasse, mas que me gerasse estabilidade, possibilidade de pagar os meus estudos, a minha moradia, ajudar a minha mãe. Então, eu acho que a psicologia, primeiro, antes da psicologia, foi a educação. Então, eu dei aula para sustentar o meu curso de psicologia. Só que eu acho que a arte estava misturada ali com a minha vida, e como eu não tinha esse repertório, eu acho que eu mesma não conseguia enxergar e nem nomear aquela dinâmica, né? Então, quando eu tive a chance de montar o meu consultório, eu percebi que parecia mais um estúdio de artes. Então, estava muito ligada às artes visuais, né? Artes plásticas. Então, ali dentro eu fui me conhecendo e explorando, e depois e aí eu acho que eu acabava sendo uma terapeuta não tradicional por convidar muito as pessoas a produzirem juntas ali naquele espaço. E eu acho que é só a própria experiência também que vai te mostrando, né, e trazendo essa informação para que a gente se conheça mais através da experiência. Eu acho que a experiência vem antes, assim, do que o próprio, pelo menos veio para mim, do que o próprio entendimento do que eu estava fazendo ali. E eu acho que essa migração, no meu caso, é quase que um chamado, sabe? Eu não via a arte como um hobby, ela estava muito misturada na minha vida, mas o formato tradicional, ele estava me pesando, e eu acho que a gente prestar atenção aos sinais do nosso corpo, né? Ao termômetro de vitalidade, é um indicador muito importante de onde eu devo investir minha energia. Então, eu percebi que a sessão terapêutica, dentro de um formato de muitos atendimentos, um atrás do outro, aquilo estava engolindo a minha vitalidade. Então, foi aí que eu pensei, o que eu gostaria de fazer, que elementos é terapia, eu gostaria de continuar promovendo saúde, pensando em propostas que fossem terapêuticas, mas deslocando, pegando esses ingredientes e reformulando numa outra proposta. Então, acho que o meu trabalho como artista plástica é esse, assim, de tentar abrir esses campos que são terapêuticos, mas que não é a terapia, por meio da arte. Então, essa foi a minha trajetória. Não, é muito louco perceber, né, o quanto esse tipo de carreira, esse tipo de trajetória tem verdade, assim, né, quando vocês falam, né? É tão bonito ver isso, né? Porque tem gente que, quando a gente vai falar de algumas profissões, as pessoas se projetam realmente nas profissões. Mas quando a gente toca a alma, né, é diferente, assim, a gente traz realmente quem nós somos, assim, quando a gente fala daquilo que a gente faz. E é muito bacana porque eu consigo ver isso nos dois muito claro, assim, é muito, muito bacana mesmo. E aí, Para você, Anitta? Marçal, eu quero só O tirar essa Marcelo curiosidade, responder a porque segunda. como que alguém que vem do Paraná, como ele disse, e tem todo esse processo de transformação, em que momento isso nasce, floresce, se identifica? Isso que a Roberta trouxe sobre a questão da vitalidade, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa gritar para as pessoas, né? A gente se sente às vezes sufocado dentro dos meios muito tradicionais. Então, isso que ela trouxe sobre a vitalidade vem muito ao encontro daquilo que também aconteceu comigo, porque eu estava na minha cidade já inserido num contexto artístico, então eu já trabalhava com arte
não no volume que eu trabalho hoje, não na proporção que eu trabalho hoje, mas eu já trabalhava com arte, então dava aulas, mas era isso, era o que eu tinha de possibilidades. Eu participava de uma companhia também, dentro da minha cidade, que fazia alguns trabalhos sociais, dentro de escolas, projetos em parceria com a prefeitura, então a gente falava sobre alguns temas nas escolas, drogas, enfim, várias pautas. É, mas eu já vinha há um tempo me sentindo sob um teto baixo, sabe? Eu sentia que eu não estava crescendo mais, sentia que eu precisava encontrar novos caminhos, novas possibilidades, para que a minha arte não morresse ali. Não que isso me fazia, o ambiente me fazia mal. Era ótimo, as pessoas que eu convivia, os lugares que eu trabalhava, eles eram ótimos, os ambientes eram muito bons, mas eu sempre sonhei com mais, eu sempre sonhei com coisas muito grandes, e desde sempre eu tive essa convicção de que eu não ficaria na casa dos meus pais, perto da minha família, por sonhar grande, por acreditar que com o meu trabalho eu poderia alcançar mais coisas. E sempre que eu falo com o meu trabalho, na verdade não é só sobre o fato de eu chegar a algum lugar, sabe? É sobre também me conectar com pessoas e que a minha arte, de alguma forma, seja um canal de uma transformação para alguém, sabe? Sempre que eu penso sobre sonhar grande, não é sobre chegar sozinho a algum lugar ou sobre alcançar somente um status, um patamar, uma posição, mas é de poder, de certa forma, deixar alguma coisa na vida das pessoas e também inspirar pessoas que querem seguir esse caminho a olharem e falar e pensarem: caraca, ele saiu do interior do Paraná e hoje ele chegou nesse lugar, quer dizer que eu também posso fazer isso. Então essa virada de chave acontece para mim quando eu me sinto nesse sufocamento, sabe? Eu falava: meu Deus, eu não tenho mais para onde crescer, o meu trabalho não desenvolve para mais nada, porque é o que a cidade no momento me oferece, as possibilidades deste local me oferece, então eu não tinha mais para onde, sabe, crescer e me sentir na necessidade de tomar coragem, sabe, e falar: tá, vamos, agora, não tenho mais tempo para ficar pensando e se, não, vamos tomar coragem e fazer acontecer. E quando você fala da sua arte, sempre foi a dança? Ou você variou um pouco e depois chegou na dança? Eu sempre gostei de teatro. Eu comecei, a minha primeira inserção artística, assim, intencional, em termos de aulas, foi o teatro. Eu entrei no teatro, fiz um tempo de aulas de teatro, mas eu sempre gostei de dançar, porque a minha paixão, assim, de vida sempre foi o teatro musical. Eu gosto muito de teatro musical, estudo muito teatro musical, trabalho com isso hoje. E, e eu sempre gostei de teatro, então já participava de aulas, workshops, mas a dança foi chegando assim, sabe, meio que entrelaçando com o teatro, e quando eu vi, a dança, na verdade, se tornou a minha primeira arte. Apesar de ter começado com o teatro, a minha formação toda vem da dança. Então foi onde eu me encontrei de fato, onde eu cheguei e falei: meu Deus, eu gosto muito de fazer isso. E depois eu fui ampliando, então voltei para o teatro, fui estudar o canto, fui estudar direção artística e também direção coreográfica. Eu tinha também a pretensão de coreografar para musicais, trabalhar nessa área. Estudei para ser professor também, era uma das coisas que eu aprendi também, meio que às pressas, porque a gente nunca é ensinado a lecionar. Eu comecei a substituir uma pessoa numa turma, fui auxiliar, de repente estava com a turma. Então, muita coisa eu aprendi na prática, mas depois de um tempo eu fui estudando e aperfeiçoando para que eu me tornasse um bom arte educador. Mas a dança foi, apesar de ter entrado no teatro, como eu disse, a dança é a minha primeira arte. Eu digo assim que é a minha sempre casa, sabe? A dança foi o lugar que me abriu portas, e depois eu fui expandindo e colocando mais coisas nesse leque. E que leque, hein? Esse leque é grande, hein, Marçal? Esse leque é grande, hein? Tem. Quanto mais, Você quanto imagina mais que. coisas a gente puder fazer, melhor, né? Eu acho que para o Pô, artista, quanto mais plural ele puder ser. eu gosto dessa. A gente, na primeira temporada, a gente fala muito disso, né, André? De
pluralidade, multidisciplinaridade, dentro da diversidade, etc. E hoje a gente vê, assim, especialmente nas redes sociais, imagino que vocês já tenham visto também, que é não sufoque artista. Aí tem vários memes que eu não sufoque o artista, TikTok, Instagram, etc. E ao mesmo tempo, tem quase que quase que na contramão do não sufoque um artista, que vem num sentido muito positivo, vem um outro que é assim, olha, se tudo der errado, eu vou vender minha arte na praia, né? Então a pergunta para vocês é, dá para ganhar a vida fazendo arte? Eu acredito que sim, né? Eu acho que é uma área muito potente, mas que necessita uma capacidade de integrar a prática artística, a disciplina, o empenho, sabe? De encontrar esse equilíbrio de, de produção e de articulação na vida, para que você também encontre as oportunidades e encare de uma forma muito profissional a escolha que você está fazendo. Porque, assim, comparando as duas áreas, né, que eu já passei de educação, psicologia e da arte, eu acho essa área mais difícil, assim. Você precisa de uma resiliência, assim, para não desistir, porque eu acho que é diferente das outras profissões. Então, para mim, foi um... Eu precisei estudar, mergulhar e entender. E aí são dois processos que caminham paralelo, né? Esse despertar e um florescimento que vem de dentro e uma necessidade de produzir, de desbravar esse caminho, mas também de entender o mercado, os diálogos necessários. Então, assim, ó, para mim foi suado e muito sofrido. Foi um processo que também me trouxe muito sofrimento e questionamento, assim, do que eu estava fazendo, né? Mas que eu acho que a vida foi me respondendo positivamente. Eu acredito que é super possível, mas concordo 100% com tudo que a Roberta trouxe. Já que a gente está falando sobre gerações, eu acredito que a minha geração e as gerações que estão vindo agora acabam que pecam quando a gente pensa sobre resiliência, né? Porque muitas vezes, na primeira dificuldade, a pessoa rapidamente já pensa na possibilidade de desistir, sendo que antes de nós vieram outras pessoas que enfrentaram dificuldades muito maiores do que essa e ainda assim resistiram, ainda assim sobreviveram e viveram da sua arte, tiveram a arte como ofício. E eu acho que junto com a resiliência tem também a questão da disciplina, do empenho. Eu dou aula para adolescentes, crianças, e eu vejo como é difícil trazer a disciplina novamente para essas idades, para essas gerações que estão chegando agora. A gente observa que, pelo menos eu observando os meus alunos e nesse campo artístico de ensinar sobre arte, eu vejo o quão difícil é implementar essa cultura da disciplina novamente, porque eu venho da dança e a dança ela exige metodologia, ela exige disciplina. Eu venho de academia de dança, de formação, então eu sempre fui educado a ter essa disciplina, a ter essa persistência, determinação. E aí eu vejo que as gerações atuais não têm isso. Então, eu acho que isso impacta diretamente no é possível viver de arte? Nesse caso, depende. Depende do tanto que eu estudo, depende do tanto que eu me dedico, de quantas horas do meu dia eu me dedico para aquilo. Porque vivendo hoje num grande centro, quão concorrido é o meio artístico. São Paulo, aqui em São Paulo existe uma concentração de muita gente boa, que está buscando por vagas que também saíram, pessoas que também saíram de suas cidades por uma oportunidade. E aí a gente precisa buscar um diferencial e precisa entender que sem disciplina, sem resiliência, vai ser muito difícil sobreviver de arte. Mas quando a gente encontra esse caminho, eu
eu digo e vivo isso na pele que é realmente muito possível, mas é sempre muito suado. Não é assim, não é como um dinheiro fácil, sabe? Cada centavo a gente sabe o suor que a gente precisa despender do corpo para que isso aconteça. Então é uma dedicação, um esforço, uma persistência e uma resiliência que vão dizer, assim, se é possível ou não, mas na minha realidade hoje, eu sempre incentivo os outros também a enxergarem essa possibilidade e acreditarem que é possível sim viver de arte. Bom, e agora a gente tem a nossa sessão que está presente em todos os nossos podcasts, que é a pizza da Luísa. A Luísa é a minha filha e, na verdade, ela trouxe para a gente sempre esse ponto, quando a gente ia dar algum conselho para ela dizia: mãe, conselho é igual pizza. Quando eu quiser, eu peço. E aí a gente tem que colocar sempre isso no nosso podcast, porque a gente quer ouvir vocês. Que conselho vocês ouviram ou que fez muito sentido para vocês, ou que na verdade vocês descartaram de primeiro, porque todo mundo adora dar conselho, né? Qual conselho que vocês levam aí pela vida, que vocês receberam e que fez muito sentido para vocês? Eu acho que o conselho, assim, são 2 pessoas que são, para mim, grandes referências, assim, minha mãe e meu marido. A minha mãe no conselho de acredite sempre nos seus olhos e acredite sempre em você. Ela falava sempre isso para mim quando eu atravessava a rua. Ela confia nos seus olhos. São eles que vão te mostrar o caminho e te proteger. E o conselho do marido se joga, sabe? A coisa do empreendedor, assim, que se joga e monta o avião no meio do caminho. Então, essa coisa do movimento, da coragem de me movimentar em busca do que eu quero e buscar a disciplina para fazer isso. Massal, antes de Eu, você começar, eu queria só ouvir, só para esse se joga da Roberta. Roberta, fala onde você vai fazer a exposição. É ano que vem ou esse ano que você vai fazer a sua exposição? Eu fiz a exposição no Paris Museum. Roberta fez somente a exposição no Pérez Museum aqui para vocês entenderem o tamanho do que é se jogar, né? Com objetividade, com tudo que ela acredita. Ela só fez uma exposição no Pérez Museum aqui em Miami, que realmente é um museu super renomado, onde grandes artistas, né? Só grandes artistas conseguem, e ela realmente conseguiu esse espaço, assim. Então, acho que na hora que se falam, acredite nos seus olhos e se jogue, eles estavam certo, porque você realmente tinha esse potencial, né? E é difícil às vezes enxergar, né? Eu acho que a gente tem que acreditar e confiar muito na intuição. Então, é quase como assim, eu não conseguiria viver sem estar fazendo isso. Assim, é uma sensação é, visceral. Então, acho que quando essa sensação visceral vem, você tem que confiar e seguir para encontrar esse caminho e colher os frutos desse investimento todo, né? olha, eu acho que para mim, uma coisa que eu sempre carrego, eu sempre fui muito sonhador, assim, desde sempre, como eu contei para vocês aqui, sempre sonhei grande, sempre quis expandir o meu trabalho. E uma coisa que eu sempre ouvi da minha família, eles são muito presentes, na minha vida e na minha carreira, nessa jornada toda artística que eu vivo constantemente, eu sempre ouvi dos meus pais: "Sonha daí que a gente sonha daqui". Então é muito mais fácil sonhar quando eu tenho eles na minha retaguarda, sabe, sonhando junto, acreditando junto. Sempre que eu ouvi nãos, ao longo da carreira, eles quase que choravam os nãos junto comigo, mas também quando os sims chegavam, eles vibravam como se a conquista fosse deles. Então, o sonho é daí que a gente sonha daqui é uma coisa que rege um pouco a minha vida de sonhador, e é muito gratificante. Eu me sinto privilegiado de ter família, amigos, pessoas que acreditam naquilo que eu sempre sonhei, que sonham junto. Acho que
isso é uma das coisas que caminham comigo, assim, que rege a minha vida artística também. Lindo, fiquei emocionada, Marçal. É muito forte, porque eu tenho muitos amigos e já vi muitas pessoas viverem e correrem atrás daquilo que elas almejavam sem o apoio da família. E eu falo que sem eles eu não conseguiria. Sem o apoio da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estão próximas a mim, eu não conseguiria dar mais um passo, sabe? E acho que a gente só consegue seguir adiante quando a gente tem esse tipo de gente, com esse tipo de pensamento também, de impulsionar, de acreditar. Então, acho que isso é primordial para qualquer carreira, mas eu acho que na artista isso se faz ainda mais importante. Gente, que episódio maravilhoso que vocês proporcionaram pra gente hoje. Quero aqui agradecer, né, André? Muito feliz de ter vocês aqui. Roberta, muito obrigado. Marçal, demais ter você aqui. Valeu, gente. Obrigada, foi uma delícia, adorei. Muito obrigado, foi muito bom compartilhar um pouquinho de arte com vocês. Roberto, obrigado por dividir isso comigo e a todos vocês que estão escutando, ouvindo agora, que seja no mínimo inspirador aí para a vida de vocês, tudo que a gente conversou aqui hoje. Assim como a gente está saindo também muito inspirado, né? Eu, pelo menos, estou super inspirado. Com Muito, eu certeza, também. inspirador, sensível. Gente, eu quero inclusive encerrar, André, com uma frase de um artista que, se eu pronunciar de maneira errada aqui, então vocês me perdoem, mas é o Andy Warhol, que ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 6 de agosto de 28, e ele faleceu em 1987. Ele é um artista muito conhecido no mundo de artes visuais, diretor de cinema, produtor. Ele foi uma figura de bastante destaque em pop art, que tem uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: eles sempre dizem que o tempo muda as coisas, mas na realidade você que tem que mudar as coisas por sua conta. Hoje a gente aprendeu aqui sobre arte, sobre sensibilidade e também sobre autoconhecimento, e o Gerações propõe as gerações. Então você que assistiu, ouviu, que você certamente saia daqui, como a gente está saindo, bastante inspirado, e faça acontecer. Coloque as ações em prática e aproveite para se inscrever no canal no YouTube, para curtir o nosso podcast no Spotify, curtir o nosso episódio, compartilhar, e a gente se vê no próximo. Valeu, gente! Tchau!